Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 29 de janeiro, estamos na sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isto acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Meu irmão, minha irmã, no evangelho de hoje temos duas parábolas curtas, a da semente, que germina e cresce sozinha, e a do grão de mostarda. A parábola da semente lançada na terra mostra que o ser humano trabalha o terreno do plantio, mas ele não pode dar vitalidade à semente. Foi o Criador que inseriu no interior da semente a vitalidade de germinar e de crescer por si só. Mais ainda, essa vitalidade que o homem não pode dar à semente tem o seu ritmo próprio. Isso significa que o Criador não só pôs a vida dentro da semente, mas que continua agindo, a fim de que essa vitalidade se desdobre, se desenvolva segundo um ritmo que não pode ser forçado. Um agricultor que quisesse fazer a planta crescer mais rápido, puxando suas folhas para cima, seria considerado tolo. O agricultor sabe que é preciso confiar na vitalidade da semente que cresce segundo o seu ritmo. Assim é o cristão que se entrega a Deus e confia na ação providente de Deus. O reino de Deus não pode ser forçado pela nossa pressa egoísta. Conforme diz São Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. O nosso esforço, a nossa dedicação são úteis, mas é preciso ter a humildade de reconhecer que não depende do nosso esforço, e sim da ação de Deus. Essa humildade abre a porta do nosso coração para a confiança em Deus. Se o crescimento do reino depende da ação providente de Deus, sou convidado a esperar com alegria e com paciência os frutos que Deus concede aos seus amigos enquanto dormem. A parábola do grão de mostarda continua a nos ensinar sobre o crescimento do reino de Deus. Se a parábola da semente nos fala do ritmo do crescimento e de quem depende esse crescimento, a parábola da mostarda fala da desproporção entre o tamanho da semente e a planta em seu pleno desenvolvimento. O reino tem início humilde,
mas ele está destinado a crescer de maneira espantosa e que nós não temos como prever. O reino começa como uma semente minúscula, quase do tamanho de uma poeira, mas a sua plenitude é desproporcionalmente grande e universal. É preciso seriedade em nossa dedicação e em nossos esforços de bem. É preciso humildade para reconhecer que a salvação nossa, dos outros e do mundo não depende do nosso ativismo, mesmo que os esforços sejam importantes. É preciso confiar na ação salvadora de Deus. É ela que nos salva e salva o mundo. É preciso se abrir à grande esperança, mesmo que o início seja pequeno, anônimo, quase imperceptível. O reino crescerá qual árvore frondosa que acolhe os pássaros do céu.